E aí, pessoal, olá a todos. Então, vamos aqui fazer uma apresentação. Vamos tentar aqui fazer aqui esta apresentação aqui, porque eu estou usando os dados móveis. Então, vou ver se eu consigo ser mais breve aqui, porque o que acontece, né? Porque no momento aqui estou com Wi-Fi para ser reparado aqui. Então, vamos fazer logo aqui essa breve live, né, coincidiu com um assunto que a gente vai ver aqui, que é um assunto referente à cartografia, né? Então, quando um profissional trabalha com cartografia, é aquele profissional que elabora mapa, que ele transforma, é como se fosse assim, é um transformador do mundo. Ele transforma o mundo, ele coloca o mundo numa folha de papel, ou ele coloca o país numa folha de papel, um estado, uma cidade, um bairro, né? E além disso, o cartógrafo, ele coloca numa folha de papel a representação de um relevo, né? Montanhas, rios, né? E tem as suas tonalidades, né? Usam as cores, quer dizer, enfim, é elaboração de mapa. Então ele elabora um mapa daquela cidade, né, que surgiu, tá lá. Enfim, isso aqui é um trabalho de um cartógrafo que faz isso. E o assunto que é referente à cartografia, e o que me chamou atenção na leitura que eu fiz na enciclopédia sobre cartografia, que a gente vai ver, me chamou a atenção na introdução, né, do assunto, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá então, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, está aqui, ó. Então tá lá, é sobre, né, isso aqui, ó, que fala aqui, ó, fala aqui a respeito, né, ó, o assunto que é os altos e baixos de um plano, né. Então quando ele fala plano, ele está querendo falar a respeito de construção de mapas, de elaboração de mapas, tá lá. Então tá aqui, tá mostrando aqui, ó, foi feita aqui a leitura geral, ó, vou utilizar do recurso enciclopédia, tá aqui, ó. Tá lá, que fala a respeito, né, do trabalho de um cartógrafo, né, na disciplina de geografia. Aqui tá mostrando aqui, ó, olha só, direitinho aqui tudo, ó. Foi feita toda essa leitura aqui, olha que legal, ó, quando você vai construir um mapa, aí usa as legendas, né, quando os estudantes lá estão lá abrindo lá um livro, né, geografia, estão assistindo a aula de geografia, que é utilizado ali o globo, né, o mapa mundi. É aqui, ó, aqui tá o mapa, ó, tá mostrando aqui, ó, como é que um cartógrafo trabalha, tá aqui. Isso aqui é uma construção bem antiga lá no século XVIII, e trabalha com escalas aqui, ó. Ele trabalha com a escala, né, geográfica, tem escala topográfica, escala geográfica, e que utiliza assuntos de regra de 3, né? Aliás, regra de 3 e razões e proporções. Então, quando você estuda lá na matemática, né, o assunto que é razões e proporções, que é um assunto lá do ensino fundamental, ensino fundamental 2, né? Tá lá, que você tem aquele ciclo todo, né? Sexto ciclo, sétimo, oitavo, nono. Antigamente era no ginásio, quinta série, sexta série, sétima, oitava. E que na época lá dos anos 80, 90, eram estudar a razões e proporções, quando você vai estudar a escala, aqui, ó, 1 por 20 mil, que, né, uma cidade é reduzida 20 mil vezes para poder caber tudo num papel, né, para representar aquela cidade num papel, que é o mapa. Então tá aqui, ó, aí que fala aqui a respeito, né, aí você fala assim, qual a importância de você estudar razões e proporções na escola, lá na matemática, e justamente para você ter base para entender como é que um mapa, ele foi, um país, ó, um país aqui, ele foi reduzido, ó, desse tamanho aqui para caber num papel, né? Então, é utilizado escalas, tá? Então, tá aqui, né? Tá mostrando aqui, ó, tá mostrando tudo aqui, ó, fala aqui, ó, fala aqui a respeito aqui do mapa, ó, que interessante aqui, ó, quando você mostra, né, toda a construção do mapa, ó, aqui, ó, né? Você tem aqui as legendas, ó, a escala que utiliza, né? 1 por 2.500.000. Ele até fala aqui sobre foi feita aqui a leitura, ele fala sobre, por exemplo, para fazer o mapa do Brasil, tá lá, o mapa do Brasil. Aí foi indicado aqui, quando às vezes pergunta assim, imagina, você está na rua e alguém pergunta para você, você sabe qual é a área, né, do Brasil, né, a área real? Aí está mostrando aqui, ó,
8.500.000 quilômetros quadrados, né, de área, tá aqui, ó, que fala do Brasil, né? Então, isso é muito interessante, né? Quando você estuda mapa, então você tem que entender que um trabalho de um cartógrafo, ele faz toda a elaboração do mapa com base em matemática. Então, a pessoa que vai fazer faculdade de geografia, ele vai lidar com esse assunto de estatística, que vai trabalhar muito com razões e proporções, enfim, você utiliza muito matemática. Você vê, matemática de ensino fundamental e na faculdade, né? Aí você trabalha de uma forma mais profunda, né? Aí tá mostrando, ó, tá tudo aqui falando aqui, ó, tá? Falou aqui a respeito, ó, aos padrões de cores que são utilizados, tá aqui, ó. Ó que bacana isso daqui, né? Tá bom, beleza. Mas o que chama a atenção, o que chamou muito a atenção aqui, nesse estudo da cartografia, nessa leitura sobre cartografia, é a introdução aqui, que isso tem até a ver com o processo de alfabetização. Então, já envolvemos a matemática, fizemos uma interdisciplinaridade da geografia, especificamente a cartografia, com a matemática de razões e proporções, né? E vamos fazer com o processo de alfabetização. Mas por quê? Que associação foi essa? Isso foi de acordo com a leitura feita. Quando você lê, você faz uma interpretação. Olha que legal que quando você vai... Olha só, essa introdução aqui, ó, que me chamou muito a atenção, eu vou ler rapidamente aqui. Como ele é pequeno, né, dá para fazer essa leitura aqui, nessa apresentação aqui, né, da live sobre cartografia. Ele fala assim, na aula, ó, tá aqui, ó, a professora explica minuciosamente os acidentes do relevo. Por exemplo, isso aqui é um acidente de relevo, ó. Tá mostrando aqui, ó. Aqui é o real e aqui você representa assim, ó, que são as curvas de nível do relevo, ó, que você representa assim no mapa, tá lá, né? Mostrando onde estão as montanhas, os rios, os lagos da região, tá aqui, ó. Aí, a certa altura, um menino mais curioso pergunta, observando o mapa na parede. Ele vê um mapa na parede e ele fala assim, mas como o rio pode subir assim? Né? Uma pergunta interessante que é feita, né? Como um rio pode subir assim? Na verdade, o rio não sobe assim, né? Aí tá lá. Pois todas as coisas observadas em mapas ou cartas geográficas são apenas símbolos. Então, o que me chama a atenção, a primeira coisa que foi chamada a atenção, aí eu escrevo aqui, ó, que é sobre símbolos, né? Vou escrever assim, ó. Pronto. Símbolos. Então, o que pode ser esses símbolos? Dependendo da área que você está estudando, esses símbolos podem ser o quê? Né? Podem ser letras, né? As letras, né, do alfabeto, por exemplo, que são símbolos. Podem ser símbolos representados por desenhos, podem ser símbolos representados por cores, né? Cores padrão que mostra no mapa, que você vê. Isso aqui está mostrando, ó, isso aqui são cores, ó, que está mostrando, ó, tonalidades de cores. Isso aqui é como se fossem símbolos utilizados no mapa para representar a região que é mais rasa. No caso, é um azul mais claro e um azul mais escuro, que é uma parte aqui, uma região do mar mais profundo. Pronto, isso são símbolos, tá? Porque a gente tem que utilizar padrões para a gente interpretar o que está no mapa. Então, a interpretação é feita graças aos símbolos que nos transmitem e nos permitem interpretar e fazer a descrição, tá? Então, tá lá, são apenas símbolos. Uma forma de simbolização bem conhecida é a escrita, né? É a escrita. Aí, olha que legal quando ele fala. Então, quando ele fala que... Aí, por exemplo, eu vou pegar, né, um exemplo de simbolização é a escrita. Em que todo mundo, assim, quando entra, né, chega a idade escolar, aí coloca a criança lá para ser alfabetizada. Então, ela tem que aprender a escrita. Aí, quando você aprende a escrita, você está aprendendo o quê? Letras, né? Aí tá lá, você representa a letra A, né? Desse jeito, ou quando está minúsculo, né? Ou você representa a letra A desse jeito. Pronto, isso aqui são símbolos, né? Então, vamos continuar, vou terminar aqui a leitura para a gente explicar isso daqui, tá? Então, tá aqui, ó. Uma forma de simbolização bem conhecida é a escrita, que por meio de combinações de letras convencionadas, então letras convencionadas exprime ideias, evoca fatos, descreve objetos e pessoas. O que ele está querendo dizer com isso? Que isso, né, é o que se aprende na alfabetização, que por meio de letras convencionadas, então quando ele fala letras convencionadas, é isso aqui, ó. Então vamos supor, a letra A,
ela foi convencionada. Então, países que usam a letra, né, A dessa forma, né, ou dessa forma, aqui no Brasil, né, no norte da América, né, Estados Unidos, né, então os países, né, da América do Sul, América Central, América Latina, América do Norte, então utiliza aqui, ó, esses símbolos, enquanto que lá nos países asiáticos usam outros símbolos, né? Acho que o nome, se não me engano, como eu estou fazendo aqui a apresentação, eu tenho, assim, medo de me enganar, assim, eu acho que se chama, e depois eu posso até corrigir na descrição ali, mas vamos ver se eu tiver certo, vou arriscar aqui, né? Ideogramas, acho que o nome é chamado ideogramas, são aquelas letras que se usam, né? Na verdade, lá no Japão, na China, na Coreia, na verdade não são letras, né? Elas são como se fossem desenhos, né? Como se fossem desenhos, tem aqueles desenhos lá, as simbologias usadas lá nos países asiáticos, tá? Então, vamos ver aqui. Continuando. Então, letras convencionadas, exprime ideias, evoca fatos, descreve objetos e pessoas. Imagina você falar isso assim numa aula de alfabetização, seria muito interessante, né, numa sala de aula com crianças que estão aprendendo a ler e escrever, né? O mapa também se baseia em recursos semelhantes, né? Então, a escrita usa letras convencionadas, né? Que de uma forma combinada, você combina várias letras para formar uma palavra que tenha significado, né? E que para entender a mensagem. É isso que é o processo de alfabetização, tá? Um dos processos, né? Então ele está ali mostrando, o mapa também se baseia em recursos semelhantes. Sinais determinados, símbolos, representam acidentes geográficos correspondentes, né? Mas isso não significa, por exemplo, que na natureza todos os rios sejam azuis, como aparecem nos mapas. O azul dos rios, lagos e mares é uma convenção. Sim, na verdade é uma convenção. Imagina que você, na realidade, você vê um lago, um rio, né? Às vezes até uma parte do mar, né? E que você vê que é uma parte de outra cor. E que, vamos supor, lá no mar, né, no oceano, você vê a predominância que é a cor azul. É a mesma coisa da cor do céu, que é azul, né? Tá lá. Mas quando se está no mapa, né, quando você vê esse azul aqui, que você vê, não significa que você representa apenas os oceanos, os mares e tudo. A cor azul pode representar um lago, uma lagoa, mesmo que elas tenham uma cor amarronzada, né? Uma cor mais escura que a gente vê na realidade. Mesmo aquele lago que tem uma cor mais escura, uma cor que não é azul, mas ela vai ser representada no mapa como cor azul porque foi convencionada, para dizer que toda cor azul ele representa ambiente marinho, ambiente lacustre, né? Lacustre, perdão, que é relacionada a lagos, lagoas, né? E tem o rio, e tem a fluvial, então, por exemplo, é rios, né? E pluvial é lagos e lagoas, né? Tá lá. Muito interessante, né? A gente adotar essas denominações técnicas, tá? Então, tá ali, ó. Então já foi lido aqui, ó, que o azul dos rios, lagos e mares é uma convenção, é a gente usar convenções, né? Para fazer o mapa, os geógrafos e cartógrafos utilizam-se de convenções, ou seja, sinais cujo significado já foi previamente estabelecido. Pronto. Da mesma forma que a letra A, né? Você vê a letra A aqui, como eu coloquei aqui, ó. Você tem aqui a letra A, ó. Tá aqui. Ela exprime um som determinado, né? Quando então você mostra para alguém aqui, o que é isso aqui? A pessoa vai dizer letra A, vai dizer A, né? Então você vê que é um símbolo escrito que foi transformado em som. Tá aqui. Ó, mesma coisa. É o mesmo som que usa. Pronto, né? Só que aqui é maiúscula, aqui é minúscula. Tá lá. Legal isso aqui, né? Países da Europa, né, utilizam, por exemplo, a França, a mesma coisa, né? Utiliza essas letras, né? Então, interessante isso. Até lá na Europa, né? Então, quando você fala isso numa sala de aula, em alunos em processo de alfabetização, dizer, ó, pessoal, outros países como a França também usam a mesma letra. Então, vamos dizer, a gente faz até uma brincadeira que fala assim, mesmo que você não saiba o que o francês está falando, ou o inglês está falando, ou o americano, mas pelo menos uma coisa em comum entre um brasileiro, um americano, um francês, né? Ou um francês com italiano, que pelo menos sabem que esse aqui é a letra A, né?
mas só que dependendo do país são pronúncias diferentes. Olha só que legal você explicar isso para uma criança em sala de aula, né? Só que o que muda são as pronúncias, né? Mas de qualquer maneira expressam um significado, né, numa palavra aqui. Bom, tá lá. Então, da mesma forma que a letra exprime um som determinado, um ponto no mapa pode significar a existência de uma cidade. Então, dependendo da área que você está atuando, está estudando, na parte de geografia, um ponto, você vê, no caso do mapa, né, dependendo do que você está estudando, um ponto ele pode representar uma cidade. Né? Então, é isso que está falando assim quando a gente fala de convenções de padrão. Então, foi isso que chamou a atenção quando você está ali estudando, né, nesse assunto sobre cartografia. Então, para falar aqui do ponto, ó, deixa eu só dar o exemplo, ó, só para você ver, ó, quando você vê, né, ó, aqui tem, ó, pontos, aqui, ó, isso aqui é um ponto, ó, tá mostrando aqui, ó, um ponto, ó, outro aqui, ó, assim, tá? Então, ele está mostrando, ó, tá mostrando aqui essas simbologias, né? Então, tá ali, ele está mostrando aqui, né, que pode, dependendo do que está colocando aqui na legenda, então é um símbolo para saber o que está representando, tá? Então tá ali. No caso aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui com círculo, ó, tem um ponto aqui dentro desse círculo aqui, né? Aí você for lá na legenda, ele está representando, ó, né? Onde tem 5.000 a 20.000 habitantes, né? Então já sabe que essa região aqui, né? Tá aqui, ó, mostrando aqui, tá falando que se tiver um ponto com um círculo, pronto, ele tá mostrando e tá falando que tá trabalhando com a quantidade de habitantes, tá lá. Então cada um usa um símbolo, né, desde que informe aqui, né, no caso do mapa, então que ajuda você a interpretar. Isso são mapas, né, você vê tantos mapas aqui, né, que são questões frequentemente que caem em qualquer tipo de concurso, né, no vestibular, e estão sempre presentes. Mapas, tá lá, sempre presentes assim em várias provas, né, de concurso, né, relacionado à geografia. Então, tá aí, pessoal, ó, pronto. Então, foi falado aí a respeito, né, aí do assunto, né, sobre cartografia e que chama a atenção que às vezes você está lendo o assunto ali que é voltado para aquela disciplina, mas tem alguns trechos ali que chamam a atenção e que podem falar sobre outra coisa, no caso da alfabetização. Então, é isso que se chama interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade é isso, de você, por exemplo, então vamos dizer que eu acabei de relacionar geografia com língua portuguesa, porque tem a língua portuguesa que tem a parte de ortografia, né, que lida com a escrita, né, com a escrita correta, né, ortografia, uso de acentos, né, regras de acentuação. Você vê, você acaba de fazer uma interdisciplinaridade da geografia com a língua portuguesa e também com a matemática. Então, é isso que a metodologia do espaço docente-aprendiz realiza, né? Essa é a característica da metodologia do espaço docente-aprendiz, é você fazer interdisciplinaridade e que você vê, só de falando sobre esse assunto de alfabetização, isso aí já abre a mente do estudante, então estimula a mente do estudante, né? A ele ver que quando ele fala de símbolos, então, símbolos pode ser vários tipos de símbolos, né? Dependendo do que você está estudando, qual é a área que está atuando, ok? Então, aí, mais uma dica aí que foi falada, essa apresentação aqui de muita riqueza, que pode ser utilizada em sala de aula, falando a respeito de simbologia, tá? E como aqui foi usado, então, aqui nesse parágrafo, nesse texto que eu li, é uma introdução motivacional, né? Então, tá bom, pessoal, então valeu aí, né? Espero que a dica seja de utilidade aí para ser usado, principalmente no processo de alfabetização, ok? Valeu, né? Um abraço aí, valeu.